Secretariados, aqui é a Flavinha do canal E Posso Te Secretariar. E hoje, na segunda-feira, Red Pill da segunda-feira, eu vou querer deixar para vocês 3 tópicos aqui de um caso bem interessante que aconteceu semana passada. O caso da tal ex-deputada que foi denunciada, né, por assédio, rachadinhas e tudo mais que a gente já, enfim, não pode se esperar dessa figura muita coisa, né? Mas tá aí, né? E como a moça é uma secretária, uma assessora parlamentar e é uma coisa que eu estou fazendo curso na faculdade, né? Sobre secretariado, que a gente não serve só o bendito cafezinho. Eu achei alguns pontos interessantes e aí eu queria deixar nessa semana aqui pra gente, né, colocar um pensamento aí do que não, gente, do que não fazer. É só no Brasil mesmo onde o poste mija no cachorro. Mas vamos lá. Primeiro tópico, tal secretária disse que trabalhou para essa mulher durante 1 ano e 8 meses, aí, onde ela ficava sem o salário. Primeiro ela passava o salário para a patroa, para depois a deputada repassar para ela. Ué, 1 ano e 8 meses você se submete a esse tipo de coisa, né? Você abre mão dos seus benefícios, porque ela diz no depoimento que eu abri mão, o meu auxílio creche ia para a conta da deputada e ela descontava uma parte, a deputada descontava uma parte para pagar como que é? A faculdade da filha. Gente, que é isso? Enfim, mas assim, gente, sendo serviço público, é um pouco turvo mesmo. Depois eu trago uma pauta aqui sobre algumas coisas no serviço público e do porquê que eu prefiro às vezes trabalhar no privado, tá? Para esse tipo de coisa no privado ocorre menos, vamos assim dizer, né? Então a questão é essa, né? Por que a gente, sei lá, se submete a uns processos tão degradantes, né? Em favor de ajudar uma empresa, às vezes que uma empresa ou uma pessoa que tem aí um caráter questionável. Quer dizer, quando você vai trabalhar, prestar o serviço, você tem que saber quem é a empresa, quem é a pessoa e o que a minha, aquilo que eu falo, que o meu conhecimento de trabalho ajuda em agregar na máquina a representação desse tipo de pessoa, né? Da pessoa, enfim, como assessor. Então, esse é o primeiro tópico, né? Pra gente ficar esperto. Será que compensa quando você olha assim, vem aí uma vaga de emprego, e aí você vê, a empresa é isso, pá, não sei o que, já estou passando por um processo que complicadinho de uma empresa que prometeu, fez a pré-seleção para começar um trabalho e ela cancelou. E depois ela não gosta de, né? Aí eu falei, olha, por favor, então tirem o meu nome do banco de dados. Porque já é a segunda vez que vocês fazem isso, prometem a vaga de emprego e ela não é efetivada e eu tenho conta para pagar. Então, o ponto é esse, primeiro ponto, né? Será que você vai vendo a proposta de trabalho? Será que compensa de repente você perder o seu tempo, sua especialidade com algo que não é tão firme, né? Tão idôneo, né? Segundo ponto, né? A questão dessa secretária e assessora, ah, permaneceu um bom tempo aí, mas eu percebi que ela colhia né, provas para sim, né, na hora que precisar. Sabe por quê? Isso já vai para a terceira, né? Quem conhece a tal ex-deputada aí sabe que ela é uma pessoa extremamente arrogante, faz sim o tal de assédio moral. Gente, assédio moral não é mimimi, tá? É assim, a gente estuda, faz, né? Levanta cedo às vezes para ir para a faculdade, você vende as suas horas, você vende a sua expertise, você às vezes fica sem comer, enfim, você está fazendo o seu trabalho, né? E trabalho, tá? O termo trabalho significa revirar vísceras, tá? Não é uma coisa muito agradável, mas eu faço isso para ter o meu dinheiro, comprar as minhas coisas. Então, por que é que eu não posso ser tratada com respeito? Ou pior disso, né? A pessoa ir lá, começa na palhaçada aqui o primeiro mês, aí o segundo, e você aguentando. E aí acha mesmo que a gente vai ficar, sabe, quieto, sem ver o nosso direito? Só o empregador tem o direito dele?
né? Tem a fagulha de poder que o Maquiavel tanto fala, né? A pessoa tem um pequeno poder e ela se acha semideus para destruir a vida da outra pessoa e deixar a gente numa situação de ansiedade crônica, enfim, porque a pessoa não quer ter responsabilidade de gerenciar o que fala. Não é assim, me faltar com respeito só porque eu sou uma subalterna. Ou, olha, aqui é uma troca, né? Eu faço minhas questões de serviço, ela pode chegar em mim, dar um feedback respeitoso, falar, olha, não, seu resultado não tá muito bom, né? Não sei o quê. Enfim, feedbacks respeitosos. Não tem necessidade de você ficar humilhando e falando que o fulano é incompetente. Então, pelo que eu entendi, o que a pessoa fez? Ela foi ali e foi colhendo dados, foi, né, fazendo aí, montando a defesa dela, para que, né, quando desse a merda que deu, né, ela realmente denunciar e sim, não tira a razão, tá? Não tiro. Porque muita gente ficou falando, ah, fulana se submeteu a 1 ano e 8 meses, né, e ficou por isso mesmo, tá? Enfim, né, aí tem a questão da ética e da moral, que são coisas, né, diferentes, tá? Enfim, eu vendo quem é, né, a pessoa, sei lá, você fica meio assim, já compensa trabalhar, né? Mas já que tá aqui, né? Enfim, e a pessoa, e ao que parece, nesse acordo questionável entre as duas, né? Uma não, né? Uma não chegou a fazer o que foi combinado e achou que estava tudo bem. E a pessoa estava lá, a secretária estava lá, colhendo os dados. Porque a gente pode fazer isso mesmo. É uma das atribuições, inclusive, de secretários, ou quem trabalha com segurança da informação, você reter algumas informações que, enfim, ninguém pode saber. Ninguém pode saber. Tá? Você sai, às vezes, da empresa, você tem que esconder o seu crachá, você tem que trocar o sinoplank, porque ninguém precisa saber onde você trabalha, o que você faz da sua vida, tá? Compliance. Mas se eu posso, né, juntar aquilo para ter a minha prova, isso também vale porque a gente passa às vezes por umas situações assim de assédio moral que o pessoal gosta de relativizar, sabe? Não é certo isso, né? E vem o tópico terceiro, que é essa questão, sim, de relativizar assédio moral, gente. É aquilo, né? A menina parece que denunciou a tal deputada, porque essa deputada chamava de incompetente. Fora as burrices, né? Falar que a pessoa é burra. Ô, mano, sério isso, um cargo de assessor político, gente, tem uma demanda assim, além de ser turva que eu falo, porque às vezes você é chamado por um cargo de confiança, né? E ao que parece era bem isso, porque eu entendi que ela ficaria na equipe da tal deputada até o final do mandato e havia necessidade da meta dessa tal mulher se reeleger. O problema é que paulista só é feito de otário uma vez só, né? Nós estamos falando de uma deputada que tinha 1 milhão de votos, né? No qual, inclusive, os paranaenses falaram, né? Numa dos canais que eu sigo aqui, sobre política, falaram, ó, vocês vão se ferrar com essa mulher, porque aqui no Paraná, ela não se candidatou porque a gente sabe quem ela é. Só que os paulistas não sabem. E vocês vão tomar na tarraqueta. E foi o que aconteceu. Porque nos 4 anos ela só trouxe, né, a tal deputada, uma série de escândalos e coisas tão desnecessárias quando o que a gente precisava era de projetos de leis para o estado de São Paulo, né? Que ela fizesse o trabalho dela, coisa que ela não fez. Então ela saiu de 1 milhão de votos para 300 mil votos, colocando-se na vaga de terceiro lugar de suplência, tá? Depois vocês pesquisem como funciona a questão de suplência, para você ver até onde a pessoa caiu, né? E como não foi possível a tal meta de reeleição, ficou concordado com a tal secretária que ia ficar até o mandato e ia tirar o dinheiro. Ao que parece, a secretária fazia o que era combinado todos os meses, né? E o tal valor voltava para a conta da secretária, mas assim que pagaram, terminou a faculdade da filha da deputada, ela foi lá e exonerou, né? Mandou a gente, ó, eu fiz estágio
numa das prefeituras, inclusive no RH. E, gente, exoneração é tipo uma demissão, mas assim, as pessoas ficam assim sem chão. Exonerar é você mandar. Só que na exoneração, não, cara, não tem rescisão, tem, você às vezes saca aquilo que você tinha ali. Eu não sei qual foi a treta, o setor público é um pouco diferente, mas o que foi válido, que eu admirei dessa mulher? É que sim, ela fez um armazenamento porque ela sabia com quem ela estava lidando, né? Pena é que, para que a gente vai ficar esperando 1 ano e 8 meses numa situação dessa, se eu acho que a mesma, né, expertise que a pessoa teve de reunir as provas, eu já estaria arrumando outra coisa. Falar, olha, né, sendo, né, uma pessoa ética, né, olha, eu acho que não vai dar para seguir, né, vamos sair. Então, o que dá a entender é que, assim, ambas né, as duas pessoas aí têm muita coisa para contar para a justiça. Eu tô amando a treta, mas é um dos questionamentos que eu quero levantar aqui, né, como aquela questão da boa relação entre o empregador e o empregado, tá? Não é só um que tem, né, deveres e direitos, são os dois, tá? Então, assim, não é nosso dever de, o empregado, né, empregada. Não é só o meu dever respeitar, fazer tudo certinho e ter que ficar aguentando humilhação, né? Coisinhas que eu acho que, gente, assédio moral, ele virou um código. Então, eu não sei por que ainda algumas organizações tentam relativizar isso, né? Eu estava numa última empresa que num treinamento, a moça que dava o treinamento, ela queria relativizar, porque era um setor de vendas, então a gente sabe que tem ali as vendas agressivas. Só que eu falei para ela, gente, então, mas não se relativiza, tá? Porque assim, você pode sim cobrar dentro das metas de vendas, porque a gente precisa trazer receita para a empresa. O que eu não posso fazer é ofender quem está vendendo. É uma pressão psicológica, né, emocional para a pessoa que não merece. Eu posso falar dentro da linha negocial, não tem problema. Mas é assim, né, algumas pessoas não querem assumir as responsabilidades. E também tem o nosso lado aí, né, de gente que fulano chegou para te dar um feedback, nem te ofendeu, nem fez nada assim, e a pessoa, ai, eu fui assediada moralmente. Depende. Tem gente que, né? Só que é aquilo. Tenha provas contra isso para poder se defender. Mas hoje, né, foi mais essa questão, né, de pensamento aí, gente. O que vocês acham dessa treta? Eu não sei se vai seguir, porque já falaram, gente, com tanta coisa importante, né? Mas como que é? Necessária para se fazer, a gente vai ficar dando palco para uma pessoa, né, tão desgastada quanto essa tal deputada. E que, vamos lá, gente, não é a primeira vez não que o gabinete dela faz algumas denúncias com ela em relação a assédio moral e algumas coisinhas escusas, né, que essa tal deputada fazia. Então, meu amor, é aquilo, né? Se eu tiver uma dica da semana para fazer, falar, vamos plantar aí as sementes do bem, de bons relacionamentos com as pessoas, né? Sendo honestos, né? E não fazendo as coisas aí que as pessoas acham, né, que a maldade gratuita não volta. Volta sim, né? Então, é isso, gente. Uma boa semana para vocês, né? As segundas-feiras não são, nem sempre são, nunca são fáceis, né? Mas aí a gente tá aos poucos conseguindo aí vencer os obstáculos.